Meus irmãos, nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. O tema do nosso estudo de hoje é a incredulidade do apóstolo Tomé. O texto para a nossa meditação é o Evangelho de João, no seu capítulo 20, e faremos a leitura dos versos 24 a 31, onde João registra este tão importante fato ocorrido nos dias da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Vamos olhar para o texto, por favor, e fazermos a leitura, porque está escrito assim. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse, porque me vistes, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pedimos tua graça, Pai, mais uma vez, para que o Senhor nos abençoe. Meu Deus, dando-nos um coração disposto a ouvir e compreender estas coisas. Que as dúvidas que possam haver nos corações, ou talvez alguns de nós, Senhor, estejamos vivendo um momento como Tomé viveu, um momento em que a incredulidade foi achada no coração dele. Senhor, que todas estas coisas sejam dissipadas pelo poder do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe por tua graça. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, no nosso último estudo, nós falamos sobre a quarta aparição do Senhor Jesus, que aconteceu naquela reunião em Jerusalém, na tarde do dia em que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Lembrando que algumas das pessoas que estavam naquela reunião já haviam visto o Senhor Jesus Cristo vivo naquele dia, porém, eles não tinham certeza se o que eles viram era o Espírito de Jesus, se eles haviam tido uma visão sobre Jesus, ou se eles haviam visto o Senhor Jesus Cristo no seu corpo físico, ressurreto em seu corpo. Eles não tinham certeza disso. Portanto, a razão do Senhor Jesus se apresentar aos discípulos naquela tarde de domingo foi para esclarecer a derradeira dúvida que havia no coração de todos, para que todos pudessem finalmente crer que ele havia ressuscitado dentre os mortos e ressuscitado com seu corpo e com seu corpo glorificado. Porém, é um fato conhecido de todos que naquela reunião ocorrida no dia da ressurreição, onde todos os discípulos estavam reunidos, onde eles puderam tocar no corpo do Senhor Jesus, ver as marcas da crucificação, um dos apóstolos estava ausente dessa reunião. E esse apóstolo, chamado Tomé, ele ficou marcado por esse fato. Fatos negativos têm esse poder de marcar a vida das pessoas. Tomé é lembrado por isso, por ter faltado nesta reunião. Porém, o que nós devemos considerar aqui é que foi o apóstolo João quem registrou a ausência de Tomé nesta reunião que ocorreu no domingo à tarde. Por que João foi o único evangelista que registrou esse fato? Meus irmãos, foi porque também João é o evangelista que mais fala sobre Tomé. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui. João nos fornece aspectos sobre Tomé que nos faz ter uma ideia sobre a personalidade de Tomé, para que nós entendamos o que aconteceu com ele aqui. Por que Tomé foi achado incrédulo? Por que Tomé não creu
Por que Tomé estava nesta condição espiritual diante da mensagem da ressurreição? Nós conseguimos entender mais claramente isso quando nós analisamos o que o apóstolo João escreveu sobre Tomé. Por exemplo, é no Evangelho de João que nós ficamos sabendo que Tomé era um pescador galileu. Significa que Tomé, ele foi um dos primeiros discípulos chamados pelo Senhor Jesus, chamado lá naquele período em que Pedro, Tiago, João foram chamados também. E é o apóstolo João que nos fornece isso. Está aí no capítulo 21, verso 2, que João nos fornece essa informação, que Tomé era um pescador galileu. É também João, o evangelista, que nos informa que Tomé, ele era um crente muito perseverante. Houve aquele fato ocorrido no capítulo 6 do Evangelho de João, quando muitos discípulos abandonam o Senhor Jesus, Tomé permanece firme ao lado do Senhor Jesus. Ou seja, essa é outra característica de Tomé. Além de um discípulo antigo, além de um crente antigo, ele era também um crente perseverante. E é João também quem nos conta que Tomé era também um homem disposto a arriscar a vida por Cristo. Ele estava disposto a morrer por Jesus. E isso é mostrado no capítulo 11 de João, naquele momento em que o Senhor Jesus vai a Betânia para ressuscitar Lázaro, morto há 4 dias. E os discípulos estavam com medo de ir a Betânia porque os fariseus queriam matar o Senhor Jesus. Porém, Tomé se mostra disposto a ir com o Senhor Jesus a Betânia, mesmo correndo risco de vida. Então, observe a personalidade de Tomé. Ele era um apóstolo de Cristo, um discípulo antigo, um servo perseverante, um homem que estava disposto a dar a vida pelo Senhor Jesus. E ainda uma outra característica importante que o apóstolo João nos conta sobre Tomé, é que Tomé sempre foi muito sincero. Isso é uma qualidade importante na vida de todo crente. Quando Tomé, por exemplo, tinha uma dúvida, ele não hesitava em perguntar ao Senhor Jesus quando ele tinha dúvida. No capítulo 14 do Evangelho de João, por exemplo, Tomé ele tem uma dúvida. Jesus anuncia a sua partida, o Senhor Jesus se despede dos discípulos e Tomé não entende o motivo pela qual o Senhor Jesus está se despedindo. Então, Tomé faz uma pergunta e a pergunta de Tomé é a seguinte, ele diz assim, Senhor, nós não sabemos o caminho para onde o Senhor vai. E nós observamos que diante da sinceridade de Tomé, o Senhor Jesus responde muito pacientemente a pergunta dele, dizendo para Tomé, aquela declaração bíblica que todos nós conhecemos. Essa declaração foi dada em resposta a um questionamento de Tomé, a uma dúvida que ele teve. Tomé pergunta, Senhor, nós não sabemos o caminho por onde o Senhor vai. E Jesus responde para ele, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então veja o quanto o apóstolo João fala de Tomé. Veja que todas essas informações estão reunidas neste livro, sintetizadas, resumidas neste livro. E elas então nos fornecem um quadro sobre a personalidade do apóstolo Tomé. Tomé era um dos crentes mais antigos. Tomé foi um perseverante seguidor de Cristo. Tomé era um homem disposto a morrer por Cristo. E Tomé era também um homem muito sincero e reflexivo. Se ele não entendia, ele queria procurar as respostas para as indagações do coração dele. Porém, agora, no domingo da ressurreição, chega aos ouvidos do apóstolo Tomé a mensagem de que o Senhor Jesus, que ele sabia que havia sido morto e sepultado há apenas 3 dias antes, havia ressuscitado. E agora Tomé é visto novamente. A Bíblia fala novamente sobre Tomé neste momento, dando a ele uma ênfase aqui no capítulo 20 de João, inclusive. Mas o que nós vemos no capítulo 20 não é um Tomé duvidoso. Nós vemos no capítulo 20 um Tomé incrédulo. Entretanto, é preciso fazer esse esclarecimento. Não é que Tomé foi incrédulo desde que Jesus chamou para caminhar. Não.
Tomé era um crente, era um apóstolo de Cristo. Cristo não chamaria para ser apóstolo um homem incrédulo. Porém, o que a Bíblia está nos informando é o seguinte, é que mesmo um crente, diante de alguma circunstância, ele pode ter episódios de incredulidade. E é isso que Tomé apresenta aqui. Tomé, ele se mostra não com dúvidas, mas absolutamente incrédulo frente à mensagem da ressurreição do Senhor Jesus. E aqui também é importante nós darmos um destaque a esse ponto. Veja como crer em ressurreição de mortos não é coisa fácil. A Bíblia está a todo tempo nos informando isso, meus irmãos. Você pode, por exemplo, crer em vários aspectos da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, de forma correta, contudo ter uma ideia completamente errada sobre a questão da ressurreição. É isso que a Bíblia está nos informando. Por isso, toda essa dificuldade em todos os primeiros crentes em crer na ressurreição do Senhor Jesus. É preciso olhar para a palavra de Deus com a devida atenção, porque isso é uma questão de vida e morte, de céu e de inferno. Crer na ressurreição ou não crer. Duvidar. Como é que nós reagimos diante desta mensagem de que mortos que foram sepultados voltam à vida? Como o seu coração reage diante disso? Você duvida ou você é incrédulo? Ou você crê? Só há essas três possibilidades. Tomé não foi o único que foi achado incrédulo naquele dia. Na verdade, todos os discípulos foram achados incrédulos. Você quer uma prova disso? Olha Marcos capítulo 16, verso 14. Marcos 16, 14 está escrito assim. E por último, então apareceu aos 11, estando eles à mesa, e criticou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, por não terem dado crédito aos que o haviam visto ressurreto. Então, o que é incredulidade diante da mensagem da ressurreição? É não acreditar no testemunho daqueles que viram o Senhor Jesus Cristo vivo. E o Senhor Jesus, naquela reunião que aconteceu no domingo em Jerusalém, Marcos 16, 14 é um texto paralelo, diz que Jesus critica, Jesus os corrige, Jesus os exorta por ter sido achado no coração de todos o pecado da incredulidade. Porém, há diferentes tipos de incredulidade. Não é, por exemplo, a incredulidade dos discípulos aqui, na primeira reunião ocorrida no dia da ressurreição, ela significa fraqueza de fé, ou uma fé vacilante, uma fé que oscila. Essa é a mensagem. Por quê? Porque eles não acreditaram no testemunho das pessoas que viram o Senhor Jesus Cristo vivo. Exatamente por isso eles são chamados de incrédulos. Mas o caso de Tomé é diferente. Tomé não apenas não creu no testemunho das pessoas que disseram para ele que Jesus havia ressuscitado. Tomé desafia o Senhor Jesus a aparecer para ele e diz que ele só vai acreditar na ressurreição se Jesus aparecer para ele. Essa é a incredulidade de Tomé. Então, é por isso que a Bíblia separa Tomé e nos mostra um quadro específico sobre Tomé. Tomé não apenas duvidou do testemunho das testemunhas. Tomé desafiou o próprio Cristo ressurreto a aparecer para ele. Por isso, irmãos, diante da gravidade deste mal presente, achado no coração de um crente antigo como Tomé, sejamos sábios, sejamos prudentes, sejamos sensatos, sejamos inteligentes e vamos olhar para dentro do nosso próprio coração. Para ver se porventura você não vai achar escondido em algum lugar do seu coração este terrível mal chamado incredulidade. Por isso, para nós desenvolvermos aqui o estudo dessa tarde, vamos olhar para o verso 24 e vamos ver que João começa a falar sobre Tomé, nos informando quem é Tomé. A Bíblia diz, está escrito assim, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. João está nos dizendo quem é Tomé. Tomé é chamado Dídimo. Quer dizer, Tomé ele tinha um apelido. O apelido dele era Dídimo. E Dídimo significa gêmeo. O que significa, obviamente, que Tomé tinha um irmão gêmeo, idêntico a ele.
um gêmeo idêntico. Você com certeza já deve ter visto irmãos gêmeos idênticos. Tomé, ele tinha um irmão que era um irmão idêntico a ele. E para que nós não tenhamos dúvidas de que foi no coração de um dos 12 apóstolos que foi achada incredulidade, João nos informa também que ele era um dos 12. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12. E aqui João também nos informa a ausência de Tomé naquela reunião ocorrida na tarde de domingo, do domingo da ressurreição, quando o Senhor Jesus se apresentou vivo diante de todos pela primeira vez. Mas diante da informação de João de que Tomé não estava presente, nós precisamos fazer uma pergunta. Por que Tomé se ausentou da reunião? Por que naquele dia tão importante, Tomé se afasta de todos, enquanto todos estão reunidos ali, Tomé se retira e está ausente? É perfeitamente compreensível a atitude de Tomé, porque certamente tudo o que aconteceu deixou Tomé confuso. Não é? Se nós nos lembrarmos, Maria Madalena, Pedro, os discípulos de Emaús também estavam confusos naquele dia. E Tomé com certeza também estava. Então, nós podemos inferir aqui que Tomé, ele se afasta dos demais para poder pensar. Porque essa é uma das qualidades que a Bíblia nos fornece a respeito de Tomé. Tomé, quando tinha dúvida, ele queria ir em busca das respostas. Então ele se afasta para poder refletir. Não é? Porque o mestre que Tomé havia seguido por 3 anos, havia sido brutalmente crucificado e morto há apenas 3 dias. Então a morte do Senhor era um fato muito recente. Além disso, havia uma notícia que estava se espalhando de que o corpo dele havia desaparecido, o túmulo estava vazio. E por fim ainda chega uma nova notícia de que algumas pessoas dizem que viram o Senhor Jesus Cristo vivo. Então Tomé não conseguiu assimilar todas as informações, como nenhum dos outros apóstolos conseguiu assimilar isso até que Cristo apareceu para eles. Ok? Então entendam isso. Não é? Eram fatos muito recentes, eram todas notícias muito que perturbariam profundamente o coração de qualquer pessoa. Então Tomé ficou meio aturdido, meio atordoado, e ele preferiu se retirar. Não é? Ele fica perplexo, e sendo ele, como João nos informa, um homem reflexivo, ele se retira para buscar as respostas por si mesmo. Mas enquanto ele se isola, o que acontece? O Senhor Jesus Cristo aparece aos discípulos, para que os discípulos e 10 apóstolos que haviam lá, mais os outros discípulos, pudessem finalmente tocar no corpo dele, ver as mãos deles, ver o sinal dos cravos e tudo mais, para que todas as dúvidas dos outros fossem respondidas por essa aparição do Senhor Jesus, mas Tomé não estava lá. E devido a isso, Tomé permanece sozinho, triste, confuso, tentando encontrar as respostas na sua própria mente. E sempre que nós tentarmos buscar respostas para assuntos espirituais e eternos através da nossa mente, sem o auxílio das Escrituras, nós vamos errar. Foi isso que aconteceu com Tomé. Mas então Tomé se retira, ele não estava com eles, porque ele sai e ele vai procurar as respostas, ele vai meditar, ele vai procurar entender o que está acontecendo. Enquanto isso, os outros discípulos todos, o Senhor Jesus aparece diante deles. Mas então o que nós temos no verso 25 é que depois disso, naquele mesmo domingo, o verso 25 nos informa que então os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Veja, esse encontro entre Tomé e os 10 apóstolos que estavam na reunião aconteceu no mesmo domingo. E eles vão em busca de Tomé e tem com Tomé, de acordo com o texto bíblico, né, diz assim: então os outros discípulos lhe disseram, quer dizer, não foi apenas um dos apóstolos que conversou com Tomé, foi o grupo de apóstolos. Todos os apóstolos conversaram com ele, apresentaram a ele e tiveram com ele uma demorada conversa. E qual foi o assunto da conversa? João nos informa, porque João estava lá. Tomé, nós vimos o Senhor. Ele apareceu para nós. Tomé, nosso Salvador que morreu na cruz há 3 dias,
ele ressuscitou, ele ressurgiu dos mortos. Nós vimos a sua mão, os seus pés, nós vimos o lado dele que fora ferido pela lança, nós vimos o Senhor, Tomé. Ele está vivo, ele ressuscitou com seu corpo, o corpo dele tinha carne, tinha ossos, nós vimos o Senhor, Tomé. E Tomé, então, ouve o testemunho dos apóstolos, e no final Tomé chega à sua conclusão. Qual for a conclusão de Tomé? Está aí na outra metade do verso 25. Ele, porém, lhes respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas suas mãos e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Queridos, aqui Tomé duvida do testemunho dos apóstolos. Ele duvida que seja verdadeiro o que os apóstolos estavam contando, que eles viram o Senhor, ele duvida. E até aqui, ele age como todos os demais apóstolos agiram. Eles só creram quando Jesus apareceu para eles. Então, até aqui, Tomé age como todos os demais discípulos agiram. Porém, agora, Tomé revela toda a gravidade da doença de sua alma. Porque Tomé desafia o Senhor Jesus ao dizer: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos, não puser o meu dedo no lado, de maneira nenhuma crerei. Isso é incredulidade. Isso é a incredulidade em seu grau mais perigoso. Por quê? Porque é desafiar o próprio Deus. Isso é incredulidade. Ele não acredita. Ele não acredita em vida após a morte. Ele não acredita em céu, inferno. Ele não acredita que mortos ressuscitam. Então, diante disso, o coração dele está tão endurecido e essa doença já se alastrou de tal forma que ele acaba desafiando a Deus, porque ele simplesmente não imagina que ele vai se encontrar com Deus. Foi isso que aconteceu com Tomé. Agora olhe para dentro do seu coração. Que eu olhe para dentro do meu coração. Como é que eu reajo diante de uma realidade assim? De eternidade, de existência sem fim, de uma fornalha acesa que vai arder pelos séculos dos séculos. Ou de um novo céu, de uma nova terra onde habita a justiça. Sob um trono de um julgamento em que todos... Como é que você reage diante disso? Cuidado com a incredulidade. A incredulidade fez um crente desafiar. Meus irmãos, e devemos pensar também, sermos também reflexivos, como Tomé foi mostrado no Evangelho de João, e pensarmos assim. Por que Tomé reagiu assim? Por que Tomé se mostrou tão incrédulo, com este grau de incredulidade tão profundo? Queridos, não é sem razão que o apóstolo João nos informa que Tomé era chamado Dídimo. Ou seja, o apelido dele era Dídimo. Não é? Porque Dídimo significa gêmeo. Quer dizer que Tomé tinha um irmão gêmeo idêntico a ele. Então, certamente, o que Tomé deve ter pensado? Tomé deve ter pensado algo mais ou menos assim, para ele se mostrar incrédulo dessa forma. E se Jesus tivesse um irmão gêmeo? E se um dos gêmeos saiu pelas praias da Galileia, chamando discípulos após ele, e depois de um tempo, os fariseus se levantaram contra ele, o mataram pela mão dos romanos, o crucificaram, ele foi sepultado. E 3 dias depois, o outro irmão gêmeo dele aparece e diz: sou Jesus que ressuscitou. Meus irmãos, Tomé ele pensa algo mais ou menos assim. E se tudo não passa de um plano bem elaborado? Você vê como o coração humano é enganoso? Você percebe o quanto um homem, em seus pensamentos, pode se enganar? O quanto a incredulidade pode levar alguém para as profundezas do inferno? Tomé, então, diante das suas exigências, aqui no verso 25, acredita que encontrou a forma de desmascarar a suposta fraude da ressurreição. Para ele, a ressurreição era uma fraude. Você entende? Por isso ele diz: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos, não puser meu dedo no lado, de maneira nenhuma eu vou acreditar. Por que ele age assim? Porque ele quer que o Senhor apareça para ele
para que ele pudesse ver se havia mesmo nas mãos do Senhor as marcas da crucificação. E o motivo é porque se Jesus tivesse um irmão gêmeo, ele seria parecido com o Senhor Jesus. Porém, o que ele não teria? As marcas da crucificação. Ele não teria as marcas da crucificação. Né? E essa foi a tese criada pelo coração incrédulo de Tomé. Mas então vamos ver, meus irmãos, como Cristo tratou esse episódio de incredulidade no coração deste homem. Vamos olhar para o texto. Vamos ver, então, como o Evangelho nos informa que o Evangelho, a graça de Deus, tratou com um homem com um coração como o de Tomé. Nós somos informados aí no verso 26 que 8 dias depois, os discípulos estavam reunidos outra vez ali. 8 dias depois, desde este dia em que Tomé desafia o Senhor, até a outra reunião, passariam-se 8 dias. E pense como foram estes dias para Tomé, esses 8 dias. Tomé passou 8 dias angustiantes, 8 dias em suspense. Agora pense que os outros discípulos também passaram igualmente os 8 dias. Como é que foram os 8 dias para os crentes? Meus irmãos, de paz, tranquilidade, descanso e certeza, porque eles tinham já seus corações firmados nesta verdade. Então, 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos, e a Bíblia diz que Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Veja que Tomé, ele se dispõe a ir nessa nova reunião, no outro domingo, e que Tomé presta bastante atenção em que os discípulos, ao iniciar a reunião, trancam a porta da casa. E nós somos informados aí no verso 26 que Jesus chegou e colocou-se no meio deles. Ou seja, exatamente da mesma forma que aconteceu 8 dias antes, o Senhor Jesus aparece novamente e do mesmo jeito ele aparece de repente entre eles dentro daquela reunião. Isso que nós estamos lendo agora no verso 26 é a 5ª aparição do Senhor Jesus. E aconteceu na mesma casa, com o mesmo grupo de discípulos, também de portas trancadas. A única diferença é que nesta nova reunião estava presente Tomé. Ou seja, Tomé estava disposto a ir. Mas uma coisa que você pode ter certeza é que Tomé não estava disposto a crer. Mas ele foi. E o Senhor Jesus apareceu diante deles, e a mensagem do Senhor Jesus, logo ao aparecer, mais uma vez o Senhor Jesus se revela, se manifesta em seu corpo glorioso, no meio dos discípulos. E o Senhor Jesus, em primeiro lugar, traz uma mensagem, e a mensagem para os crentes é: paz seja convosco. Ou seja, o Senhor Jesus não está apenas saudando a sua igreja. O Senhor Jesus está comunicando à igreja a sua paz. Ele havia prometido à igreja uma paz que o mundo não tem. E ele então vem e se apresenta gloriosamente no meio do seu povo, comunicando essa bendita paz. E esta paz, ela está sempre presente quando o povo de Deus se reúne e Cristo está no meio dela. A seguir, o que o Senhor Jesus Cristo faz? No verso 27, nós vemos que o Senhor Jesus vai então tratar com Tomé. Presta atenção. Verso 27. Depois disse a Tomé: coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Ele vai a essa reunião não por causa dos crentes. Ele vai a essa reunião por causa de Tomé. E ele vai ali para tratar Tomé no modo pessoal, no modo particular. Ele vai para tratar Tomé. E aqui é para nós percebermos quanta paciência o Senhor Jesus Cristo tem. Quanta misericórdia do nosso Senhor, que foi à cruz por causa dos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação e apareceu diante dos apóstolos para ajudá-los e fortalecê-los na fé. Veja quanta misericórdia do Senhor. O Senhor Jesus vai ali nesta reunião para tratar da alma e do coração de um homem que o desafiou.
Veja a misericórdia de Cristo. Mas ele vai, se apresenta diante de Tomé, e ele apresenta a Tomé todas as provas das quais Tomé exigiu. Veja que Cristo, além de paciente, benigno, ele se humilha por seu povo. Ele se humilha para que Tomé pudesse ter este mal extirpado da sua alma. Meus irmãos, e diante de toda a bondade do Senhor Jesus, porque ele diz assim, coloca aqui, Tomé, era isso que você queria? Coloca aqui na minha mão o seu dedo. Você queria estender a sua mão e colocar do meu lado? Coloca então. Está aqui, meu corpo está aqui. E a seguir o Senhor diz, não sejas incrédulo, mas crente. Meus queridos, nós devemos prestar muita atenção no que o Senhor Jesus faz aqui. E também prestarmos bastante atenção no modo como ele repreende Tomé. Ele não trata a incredulidade como algo normal, como algo pequeno, banal, não, de modo nenhum. O Senhor Jesus repreende Tomé do modo adequado para tratar a sua alma, para tratar a alma deste antigo crente. O Senhor Jesus dispõe o seu corpo para que Tomé toque, porém nós não vemos que Tomé age assim, era isso que Tomé queria. Tomé disse aqui no verso 25, se eu não vir o sinal na mão e não puser o meu dedo, ou seja, Tomé, ele exige dois tipos de prova, visíveis e tangíveis, que ele pudesse ver e tocar. Porém, quando o Senhor Jesus estende a mão e pede para ele estender a mão e colocar no seu lado, não é dito que Tomé fez isso. Não é dito que Tomé ousou tocar no corpo do Senhor Jesus. Não é dito que Tomé fez isso. Porém, o que fica evidente é a condescendência, a misericórdia, a compaixão de Cristo por este apóstolo. E Jesus vem e lhe apresenta as provas para dissipar do coração de Tomé todo tipo de incredulidade. Mas não sem repreendê-lo. Assim como o Senhor Jesus repreendeu os apóstolos na primeira reunião, porque eles se mostraram incrédulos em crer no testemunho das pessoas que haviam visto o Senhor Jesus Cristo vivo, agora o Senhor Jesus repreende este apóstolo de modo pessoal, dizendo, não sejas incrédulo, mas crente. Aqui o que nós temos é o seguinte, o Senhor Jesus não diz para ele assim, Tomé, você já teve as provas, então agora você faz o seguinte, Tomé, você volta, pensa um pouco, depois você volta aqui. Não, o Senhor Jesus não trata a incredulidade assim. O Senhor Jesus exige de Tomé, naquele momento, naquela hora, naquele exato momento, uma decisão. E a decisão é não sejas incrédulo, mas crente. Ou seja, pare de ser incrédulo e creia. E aqui há duas coisas muito, mas muito importantes de nós observarmos no modo como o Senhor Jesus tratou com ele. E do modo como a incredulidade é um mal muito perigoso. Dois pontos. O primeiro, você vai perceber aqui que a incredulidade não foi dissipada do coração de Tomé assim que ele viu o Senhor Jesus. Isso não acontece automaticamente. A incredulidade não some automaticamente. Não é assim que funciona. Também a fé não floresceu no coração de Tomé assim que ele viu o Senhor Jesus. Porque se fosse assim, o Senhor Jesus não precisava ter dito para ele, Tomé, não sejas incrédulo, seja crente. Se tudo tivesse acontecido automaticamente, como as pessoas hoje pensam, o Senhor Jesus não precisava ter dito para ele, não sejas incrédulo, mas crente. O Senhor Jesus está exigindo dele uma decisão. Não é? Essas provas exigem um veredito, como é o título de um livro. As provas da ressurreição do Senhor Jesus exigem de cada um de nós um veredito, uma decisão. Como vai ser, Tomé? Seu coração vai continuar incrédulo ou você vai crer? Porque não há imparcialidade, queridos. Ninguém pode ouvir essas coisas, ir para casa e depois voltar e dizer, eu cheguei a tal conclusão. Não, é aqui e agora. O que você vai continuar sendo, incrédulo ou crente? Meus irmãos, portanto, o que torna um incrédulo em crente não é ver. O que torna um incrédulo num crente é ter o coração completamente convencido da verdade. É isso que transforma o coração. Não é ver. Não é?
para que o coração seja transformado, ou seja, para que o coração venha verdadeiramente crer na ressurreição do Senhor Jesus, esse coração precisa ser convencido da verdade. Precisa ser apresentado para ele as provas. E a pessoa que recebe essas provas precisa analisar isso com cuidado, com sua mente, para chegar a uma conclusão lógica, porque o coração só crê naquilo que a mente entende. Eu gostaria muito que vocês compreendessem isso. Por isso que nos são apresentados um relato ordenado, queridos. A sequência dos fatos e todas as provas, para que todas as teses do nosso coração enganoso possam ser dissipadas pela verdade escrita no Evangelho. Tomé havia criado uma tese no seu coração. E se Jesus tivesse um irmão gêmeo? Mas agora ele tem diante dele as provas de que ele estava enganado, de que ele deveria ter acreditado na mensagem dos demais apóstolos. Meus irmãos, quando a incredulidade ela é dissipada por meio de uma análise racional das provas da ressurreição, é que a fé finalmente floresce. E então, dos lábios da pessoa que crê, floresce também uma confissão a respeito da pessoa de Cristo. O que nós temos a seguir é a confissão dos lábios de Tomé sobre quem Jesus Cristo é para ele. Veja que aqui o que nós temos, o Senhor Jesus vai dizer isso no verso 29, que Tomé verdadeiramente creu. Contudo, o que nós temos antes é que no exato momento em que o coração verdadeiramente crê, a boca do crente se abre em adoração, louvor e gratidão ao Filho bendito de Deus, que morreu e ressuscitou por nossos pecados. Por isso está escrito no verso 28, assim que Tomé lhe respondeu, Senhor meu, Deus meu. As palavras de Tomé aqui revelam que no coração de Tomé houve uma enorme mudança. Essas palavras de Tomé mostram que a fé de Tomé, que vacilou por um momento, agora ela é retomada. E por que é assim? Porque ela foi uma declaração muito ousada. Chamar Jesus de Senhor meu e de Deus meu foi uma declaração muito ousada, principalmente quando nós nos lembramos de quem Tomé era. Tomé era um judeu vivendo numa nação ocupada pelos romanos. E de acordo com os romanos, se você chamasse outra pessoa de Senhor, que não fosse o imperador César, essa pessoa era condenada à pena de morte. Somente César era Senhor. Porém, Tomé diz, não, Jesus é o Senhor. E ele diz também, sendo ele um judeu, ele chama Jesus de Deus meu. Se os judeus ouvissem Tomé dizer isso, Tomé também seria sentenciado a uma pena de morte. Os judeus matavam por apedrejamento qualquer um que confessasse que outro era Deus, senão o próprio Senhor que habita nos céus. Então a confissão de Tomé mostra o seguinte, que Tomé agora volta a ser quem ele era. Tomé volta a ser aquele crente disposto a dar a vida pelo Senhor Jesus. Um homem disposto a dar a vida por sua fé. Um homem disposto a dar a vida. E por quê? Porque ele sabe que mortos voltam à vida. Que a vida aqui é só um tempo. Porém, o Senhor que estava diante dele ali é Senhor e é Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, observa, meu querido, que todo aquele que crê, ele tem uma confissão nos lábios. Jesus é Senhor meu e é Deus meu. Senhor meu e Deus meu. É aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos 10:9. Se com tua boca confessares o Senhor Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Queridos, essa é a fé salvadora. A fé que salva não é a fé que transforma o coração, que responde dúvidas. É a fé que dissipa as teses do coração. Mas e se não foi assim? E se foi dessa forma? E se Jesus tinha um irmão... se Jesus tinha um irmão gêmeo? E todas as outras ideias e pensamentos que foram ditos aqui no Evangelho são exatamente para antecipar
e já responder às possíveis objeções do nosso coração à ressurreição do Senhor Jesus. Dentre elas, essa. Isso tudo não passou de uma fraude? Não. O homem que disse isso acaba de confessar o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Deus. E isso está escrito para ajudar a mim e a você nessa tarde. O Senhor Jesus responde para ele. E Jesus lhe disse, porque me vistes, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Observa essa declaração do Senhor Jesus aqui por um instante. Coloca os olhos nessa passagem, no verso 29. Observa que o Senhor Jesus não diz assim, porque você me tocou, você creu. Ele diz assim, porque você viu, você creu. Lembre-se qual era o desafio de Tomé. O desafio de Tomé era que ele só iria crer se ele tocasse no Senhor Jesus, nas feridas do corpo. Meus irmãos, e é claro que Tomé desafiou o Senhor Jesus assim. Por que razão? Porque ele simplesmente não acreditava que veria o Senhor Jesus de novo. Queridos, é isso que a incredulidade faz. A incredulidade faz com que o homem pense que nunca vá se encontrar com Deus. Que nunca mais vai ver o Senhor Jesus. Que nunca... Querido, isso é incredulidade. Você vai se encontrar com Deus logo depois da sua morte. Você vai se encontrar com Cristo e espero que você caia nas mãos dele com misericórdia, que ele te reconheça como um crente verdadeiro e genuíno na hora que você passar desse mundo, meu amigo. É isso que o Evangelho está proporcionando a nós. Desfazer, desconstruir as ideias erradas do nosso coração para que nós olhemos para a realidade de um modo correto. Mortos revivem. Jesus foi o primeiro, mas logo, logo vem milhões e milhões e bilhões que vão ressuscitar dos mortos, vão voltar do pó. Isso é realidade. Se você não crê nisso, a única resposta bíblica para o seu coração é: você é um incrédulo. Porque a Bíblia está a todo tempo nos afirmando isso. Meus irmãos, esse é o objetivo da incredulidade. Fazer com que o homem viva desafiando a Deus, pensando que nunca vai se encontrar com Deus. Mas aqui o Senhor Jesus diz: Tomé, porque você me viu, você creu. Bem-aventurados os que não viram e creram. Meu irmão, por que o Senhor Jesus diz isso? Que mais felizes são os que não viram e creram. Veja, todos os outros discípulos precisaram ver. Não foi isso, não é exatamente isso que você acabou de ler lá em Marcos 16. Não foi isso que nós estudamos aqui no último final de semana? Todos os discípulos só creram de fato na ressurreição do Senhor Jesus depois que o viram. Mas então o que o Senhor Jesus quer dizer com isso? Bem-aventurados os que não viram e creram. Meus irmãos, porque quando o último dia deste mundo chegar, todo mundo vai ver. Todo mundo vai poder ver o Senhor Jesus naquele dia. Porém, ali não haverá mais oportunidade de salvação para ninguém. Porque salvação, de acordo com a Bíblia, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, ela só acontece de um jeito. Salvação é pela fé e pela fé somente. Ninguém nunca foi salvo porque viu. Por isso, bem-aventurados os que não viram e creram. Como nós podemos crer sem ver? Como nós podemos crer em coisas tão elevadas, em algo tão maravilhoso, tão magnífico, tão bendito, numa mensagem tão reconfortante quanto essa? Como nós podemos crer sem ver? Se todos eles precisaram ver. Eis que João nos responde nos versos 30 e 31. Aqui, meus irmãos, esses dois versículos têm uma mensagem maravilhosíssima para nós, do modo como o Espírito Santo faz para nós termos agora, aqui, hoje, o poder da ressurreição do Senhor Jesus. Verso 30 diz: Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro.
Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui está o poder do Evangelho. E para que você entenda esses dois versículos aqui, você, em primeiro lugar, não deve se enganar pensando que os discípulos que experimentaram o poder da ressurreição, vendo o Senhor Jesus ali, diante da vista dos seus olhos, foram mais privilegiados do que nós. O primeiro passo é esse. Não pense assim. Você está absolutamente errado ao pensar assim. Ao pensar que Pedro, Tiago, João e Tomé foram mais privilegiados do que você é hoje. Errado pensar assim. Completamente errado. Meus irmãos, e é exatamente para corrigir esse erro que João termina essa parte do seu evangelho, esse capítulo 20 tão importante, que trata da ressurreição do Senhor Jesus, tendo o objetivo de transpor esse milagre da ressurreição de Jesus para a nossa realidade atual. Como é que isso acontece hoje? Como é que isso acontece agora? Presta atenção no que João escreve. João escreve assim: Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. O que João está dizendo aqui? Que o método de Deus, para que todos os crentes de todos os tempos possam crer igualmente na ressurreição do seu Filho, é o mesmo que foi dado aos primeiros discípulos. Porém, para nós, esses sinais são apresentados de uma forma diferente. Presta atenção. Lembre que eles não tinham o evangelho escrito na mão deles. Por isso que os sinais, o Senhor Jesus precisou fazer diante dos olhos deles, para que eles viessem a crer e depois esses milagres fossem escritos e deixados para nós. Você entende? Essa é a questão. Portanto, nós podemos ver as mesmas coisas que eles viram. Só que nós não vemos pelos olhos da carne como eles viram. Nós vemos através dos olhos da fé. A fé, meu irmão, no que está escrito. Jesus apareceu a eles com seu corpo ressurreto num lugar de portas trancadas, com um corpo de carne e osso que eles puderam ver e tocar. Eles puderam ouvir a voz do Senhor Jesus, era a mesma voz, eram as mesmas mãos, os mesmos pés. Eles puderam ver os buracos dos cravos nas suas mãos. É o mesmo Cristo da Galileia, é o mesmo Cristo da cruz, o mesmo Cristo que foi sepultado, está vivo diante dos discípulos daquele. E é nesta realidade que a sua alma precisa descansar. Estes foram, porém, escritos para que você possa crer. Estes sinais que estão escritos no Evangelho têm um objetivo claro, meu. Levar você a usar a sua racionalidade e chegar à única conclusão lógica possível diante do que está registrado na Bíblia. Através da história bíblica, todas as possíveis dúvidas do coração de qualquer pessoa são antecipadas e respondidas pela Bíblia. Tomé era Dídimo. Tomé tinha um irmão gêmeo. Você acha que nunca apareceu ninguém na história que pensou isso? E se tudo não passou de uma farsa? Mas a Bíblia está antecipando e provando para você que esse tipo de coisa é incredulidade, é coisa do coração humano. E que você e eu devemos ter uma fé alicerçada nas Escrituras. Que Tomé, ele errou por quê? Porque ele foi procurar a resposta do seu coração enganoso. E o seu coração enganoso sempre vai tentar fugir dessa realidade. Contudo, nós temos a Bíblia na mão. Nós podemos ter uma fé baseada nas Escrituras. E fé, de fato, é isso. Não existe fé fora da Bíblia. A fé é firme, fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que você não vê. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. É isso que a fé faz quando ela está presente em nós. Hebreus 11:1 não fala do que a fé é. Hebreus 11:1 fala do que a fé faz quando ela está presente no nosso coração.
Ela produz convicção, certeza e segurança, baseada nas Escrituras. E o que você tem na sua mão são as Sagradas Escrituras, o livro de Deus, inspirado, inerrante, inequívoco, infalível, eterna palavra de Deus. É isso que você tem nas suas mãos, você é um privilegiado. Eles não tiveram esse privilégio que você teve. Jesus apareceu para eles e depois de 40 dias o Senhor não apareceu mais. E o Senhor não vai aparecer mais. Para ninguém. Por que não? Porque eles eram as testemunhas da ressurreição. Jesus criticou a incredulidade deles não crerem nas testemunhas da ressurreição. Eles são as testemunhas da ressurreição. Então você deve crer no testemunho deles. Lembrando que eles não ganharam nada por ser testemunhas. Pelo contrário. Foram perseguidos e foram mortos por serem as testemunhas da ressurreição. Portanto, a fé que salva não é uma coisa vaga. A fé que salva é uma fé que entende. Você crê naquilo que entende e em nada mais. Por isso que Deus deixou essas coisas registradas. Não é? Porque quando você entende, a sua mente responde às dúvidas do seu coração. E quando o seu coração finalmente crê, você muda de um incrédulo numa pessoa que confessa o Senhor Jesus, mesmo a risco da sua própria vida. Meus irmãos, mas não devemos duvidar também que foi uma bênção para os primeiros discípulos terem visto o Senhor. Só que não podemos errar ao pensar que eles foram mais privilegiados do que nós. E por que não podemos? Porque todos os crentes, de todas as épocas, só foram salvos por quê? Porque creram. Você entende? E nós não podemos hoje ver o Salvador de modo visível como eles viram, porém nós podemos crer no testemunho dessas pessoas. Entenda que nenhum deles creu facilmente. Aqueles que levariam a pregação da ressurreição são mostrados incrédulos antes de o Senhor aparecer para eles. Meus irmãos, o testemunho deles é verdadeiro, porque está escrito na Bíblia. E nós também podemos ver os sinais que o Senhor Jesus realizou. Aquele Jesus que esteve ali naquela reunião, naquela casa, 8 dias depois do domingo da ressurreição, era o Senhor que tinha as marcas nas mãos e nos pés e a marca aqui do seu lado. Meus irmãos, e é crendo nesses sinais que eu e você também podemos ver o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, e crendo que Ele morreu por nossos pecados, mas que Ele ressuscitou para a nossa justificação, para que eu e você possamos, como o apóstolo João escreveu no verso 30, termos a vida eterna. Estes, porém, foram registrados, estes sinais foram registrados, para que você possa crer em quem Jesus Cristo é. Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Louvado seja Deus. Essa é a razão, meus irmãos, dessas coisas estarem escritas. Para que nós possamos colocar a nossa confiança naquilo que a Bíblia diz. Porque a fé só é verdadeira, genuína, quando você coloca a sua confiança naquilo que a Bíblia diz. Então, que nós encerremos nosso estudo de hoje entendendo isso. Incredulidade não é coisa só de gente ímpia, não. Os ímpios são incrédulos. Mas a incredulidade pode acontecer também na vida de pessoas como Tomé. Um crente antigo, um homem de excelentes virtudes, que viveu pela fé por muito tempo, disposto até mesmo a dar a vida pelo Senhor Jesus. Mas no momento da jornada foi achada incredulidade no coração dele. Entenda isso. Que essa pregação ela é oportuna. Ela não é um descrédito para esse apóstolo. Pelo contrário, é uma mensagem de bênção para todos nós. Porque isso pode acontecer até mesmo comigo e com você. Por isso nos reclinemos diante da palavra do Senhor, entendendo isso. Seja humilde diante do Evangelho. Seja humilde diante daquilo que a Bíblia diz. Avalie o seu coração. Feche os seus olhos. Olhe para o seu coração. Você crê realmente que mortos voltam à vida? Você crê que o Senhor Jesus realmente ressuscitou dentre os mortos? Que o Espírito dele voltou ao seu corpo naquela manhã de domingo e ele levantou do seu túmulo e o anjo desceu e removeu a pedra e ele saiu caminhando do seu túmulo e apareceu a Maria Madalena
e apareceu às demais mulheres, e apareceu aos discípulos de Emaús, e apareceu a Pedro, e apareceu aos discípulos naquele primeiro domingo. E 8 dias depois apareceu novamente na reunião, onde o apóstolo Tomé estava, e dissipou todas as dúvidas do coração dele. Você crê nisso? Você crê que você, logo após a morte, o encontrará? Você crê que a sepultura é só uma etapa da sua jornada? Pense nisso. Porque o Senhor Jesus Cristo disse, bem-aventurados os que não viram e creram. Que pelo testemunho da Escritura você creia, porque vai chegar a hora que você vai ver. Mas que nós estejamos preparados. Deus bendito e todo-poderoso Senhor, graças damos pelo Evangelho, por este instrumento tão poderoso, capaz de dissipar toda dúvida, toda incredulidade, até mesmo dos corações, Senhor, mais endurecidos. Bendito seja Deus por sua graça, por sua condescendência, por sua misericórdia, por seu auxílio, Senhor, em enviar-nos, ó Deus, o bendito Evangelho, para que ele seja pregado aos nossos ouvidos, para que nós possamos ter consciência da realidade tal como ela é. Existe um Deus, existe um Senhor, e o nome dele é Jesus, o qual nós servimos e adoramos e obedecemos. E ao Senhor toda a glória, a honra e louvor pela oportunidade que tivemos nesta tarde. Grava, meu Deus, com teu Espírito Santo essas palavras em nossos corações e ensina-nos mais sobre a ressurreição. Nós oramos no nome do Senhor. Amém.